Silvana era uma mulher bem ativa na igreja. Ela sofria de vários problemas de saúde e clamava a Deus noite e dia para ser curada. E certo dia, após longa espera e oração, ela recebeu esta bênção. Foi curada. E isso foi a pior coisa que lhe aconteceu. Ela deixou de ir à igreja e não clama mais a Deus de noite e de dia, porque já conseguiu o que queria. Lidiane era uma mulher casada que lutava contra a esterilidade. O sonho da sua vida era possuir filhos. Depois de muita oração e diversos tratamentos, ela conseguiu. Agora ela está presa em regime domiciliar, por causa da superproteção ao filho que excedeu todos os limites. No parquinho, Lidiane agrediu uma criança que empurrou seu filhinho. Oswaldo era um homem bom e honesto, que trabalhava CLT. O seu sonho era abrir uma empresa. E depois de muito estudo e preparo, ele conseguiu abrir essa empresa. O negócio estava dando certo. Mas hoje, Oswaldo sonega impostos e se tornou um chefe rude para com seus funcionários. Além disso, seu casamento acabou, não sobrou mais tempo para ele estar com a sua família. Meus irmãos, essas histórias são representativas, mas ilustram o que quero trazer hoje. Às vezes, a pior coisa que pode nos acontecer é a realização dos nossos sonhos. É bom ter saúde, é bom ter uma família, é bom ter o emprego que nós desejamos, mas se nós amarmos essas coisas acima de Deus, colocarmos elas no lugar errado, nós vamos nos arruinar. Vamos destruir o nosso relacionamento com Deus e destruir também a vida de pessoas. Mas a boa notícia dessa história é que Deus não apenas nos abençoa, Ele nos ensina a lidar com a bênção recebida. Porque se eu não recebo ainda a bênção, eu fico na espera e clamo de dia e de noite até recebê-la. Mas e quando a bênção chega? Nasce outro desafio: administrar bem isso, para que eu não ame mais a bênção do que o abençoador. Isso tem tudo a ver com a história de hoje, a história da prova da fé de Abraão, em Gênesis 22. A partir desse capítulo, vamos aprender a razão pela qual Deus provou a Abraão dessa maneira, uma maneira um tanto quanto peculiar. E também vamos aprender sobre o que isso tem a ver com a nossa vida. Vamos dar uma recapitulada na história de Abraão. Deus chamou Abraão para sair da cidade de Ur dos Caldeus e ir até a terra que Deus lhe mostraria. Deus fez promessas grandiosas a Abraão. E Abraão creu nessas promessas. Porque se ele ficasse em Ur, ele não teria filhos, ele não teria um nome famoso, nenhuma nação chamada por ele mesmo, pela sua descendência. Então Abraão foi. Vivendo a vida da tenda e do altar, ele enfrentou até mesmo guerras para resgatar o seu sobrinho. Abraão se instalou na terra prometida e estava ansiosamente aguardando o filho da promessa, o filho prometido. E chegou a hora do filho prometido vir, a realização de um sonho antigo. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Isaac nasceu quando ele tinha 100. Foram 25 anos de espera para a bênção chegar, para o sonho se tornar realidade. Isaac chegou, mas parece que havia um problema no coração de Abraão. Havia uma raiz de algo um pouco diferente que precisava ser extraído naquele coração.
Certo dia, Isaac já grandinho, estava brincando com Ismael, que era o outro seu filho, e Ismael caçoou dele. Então, Sara disse: já que caçoou do meu filhinho, já sei. Abraão, expulse esse menino e essa escrava daqui, porque caçoou do meu filhinho. E Abraão se sentiu mal, pelo que de fato aconteceu, porque era filho dele, mas no final das contas o menino foi mandado embora. Abraão teve o seu filho chamado Ismael após se deitar com Agar, algo que não estava debaixo do plano de Deus. Então parece que essa vontade de ter filhos que Abraão tinha parecia um pouco desordenada, não somente dele, como também para com Sara. Mas Abraão teve o seu filho e o amava. Olha só, Gênesis capítulo 22, versículo de número 2. Deus se comunica com Abraão para pô-lo à prova e no versículo 2 diz: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. O Senhor reconhece que Deus amava Abraão, quer dizer que Abraão amava o seu filhinho, o seu único filho, e Abraão sabia que de fato o amava. Era um filho aguardado durante décadas, a promessa seria cumprida por meio de Isaque. E existia toda essa expectativa envolvida. E o problema não era Abraão amar Isaque. Não tem nenhum problema do pai amar o seu filho. Mas quando este amor, ele é descontrolado, quando nós amamos o nosso filho mais do que amamos o Senhor, criamos problema, não somente para nós, como também para os nossos filhos. Vou dar um exemplo. Se você ama mais o seu filho do que o Senhor, você ou vai mimá-lo demais, ou vai ser rígido demais para com ele. Dificilmente você vai encontrar o modelo de disciplina correto para aplicar. Se você coloca o seu filho acima do Senhor. Se você coloca o seu trabalho acima do Senhor, a sua relação também com o trabalho será descontrolada. De modo que a sua família vai acabar ficando em segundo plano, assim como também as coisas de Deus. Quando falamos sobre idolatria, geralmente imaginamos aquela figura de alguém que se ajoelha diante de um boneco de gesso. Mas, na verdade, a Bíblia descreve dois tipos de idolatria. A idolatria explícita, que é esta que acabei de mencionar, e a idolatria implícita, que é coisa do coração. Aí essa idolatria é mais difícil de identificar, mas ela é destrutiva, não apenas para nós, como também para outras pessoas. Porque se, em primeiro lugar na minha vida, está a minha esposa, temos aqui um risco. Por quê? Porque a minha esposa pode pedir divórcio de mim, e se ela pedir divórcio de mim, a minha vida acaba. Por quê? Se coloquei ela em primeiro lugar, se fiz dela a minha vida e ela se foi, então a minha vida acabou. O que é um ídolo? É tudo aquilo que você olha e diz: se tirar isso aqui da minha vida, eu perco a minha vontade de viver. Isso é um ídolo. Abraão, antes de ser chamado pelo Senhor, vivia em Ur dos Caldeus e Terá, o seu pai, adorava ídolos. Ele estava, digamos que, acostumado nesse contexto de idolatria. Mas o Deus verdadeiro chamou e ele se comprometeu com o Senhor, acima de todas as coisas. Mas quando chegou o seu filho, quando veio essa grande bênção para a vida dele, Abraão foi posto à prova. Deus queria saber se Abraão amava mais ao Senhor do que o seu próprio filho. Abraão precisava aprender que a promessa de Deus não dependia de Isaque, dependia do Senhor. E Abraão aqui foi posto à prova,
para ficar exposto o que estava no coração dele. E a história vai continuando. Deus ele pede para Abraão oferecer Isaque em holocausto sobre um dos montes, que seria indicado, e na manhã seguinte o que aconteceu? O texto vai seguindo, no versículo 3. Abraão levantou-se de madrugada, preparou o seu jumento, levou consigo o seu filho, levou também os seus servos, rachou lenha para o holocausto. Isso aqui é curioso. Um velho de mais de 100 anos de idade rachando lenha. Um velho rico que tinha vários empregados, ele mesmo rachou. Sabe quando você está muito preocupado e você precisa fazer alguma coisa? Pois é, era a situação de Abraão. Preocupado, inquieto, eu vou fazer alguma coisa. Eu mesmo racho a lenha. Ele foi lá, rachou a lenha, organizou o que tinha de organizar e foi até o lugar. E quando chegaram ao monte, Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou Isaque sobre ele, o fogo e a faca também estavam ali. Isaque rompeu o silêncio no versículo 7, dizendo, meu pai. E Abraão respondeu, meu filho. Isaque perguntou, olha, o fogo e a lenha estão aqui, mas cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? E aí Abraão, com dor no coração, diz, Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Então, Abraão amarrou Isaque, deitou Isaque sobre o altar, em cima da lenha, e estendeu a mão para pegar a faca. E é nesse momento onde ele é interrompido. E diz, Abraão, não faça mais isso. Agora eu sei que me amas. Agora eu sei que você me ama mais do que todas as coisas. Abraão foi posto à prova e passou no teste. Para nós essa história parece muito esquisita pelo fato de Deus ter pedido o que pediu. Mas veja, a nossa cultura hoje é muito individualista. Eu sou eu, meu pai é meu pai, meu filho é meu filho. Mas no Antigo Oriente Próximo se entendia que a minha vida continua no meu filho. Por exemplo, se eu tenho filhos, então a minha vida continua por meio deles. Se eu morro sem filhos, eu sou cortado para sempre da terra dos viventes. Era essa a ideia. Então, era isso basicamente que Abraão estava acreditando. Então, quando Deus pediu o seu filho, então Abraão chegou à seguinte conclusão, bem, Deus está pedindo algo que me diz respeito. Mas o livro de Hebreus diz que Abraão levou seu filho Isaque até lá, porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Ele disse, eu vou lá, sacrifico Isaque, mas eu sei que Deus vai ressuscitá-lo, porque não pode negar a si mesmo. Ele não disse que por Isaque seria chamada a minha descendência, pois assim fará. E Abraão, com essa fé na ressurreição dos mortos, que é a nossa fé, ele foi lá decidido a sacrificar Isaque, mas no final das contas Deus lhe deu Isaque e ele saiu aprovado. E por meio dessa história, a fé de Abraão foi provada e o ídolo do seu coração, que poderia nascer, foi completamente destruído. Como Deus prova a nossa fé? Bem, Deus pode provar a nossa fé de muitas maneiras. Por exemplo, se acontece uma situação em seu trabalho e você tem a oportunidade de mentir para conservar o seu emprego, ou de falar a verdade e sofrer o prejuízo, e você oculta a verdade, essa é uma evidência de que a sua relação com o trabalho e com o dinheiro está completamente inadequada. E que Deus não está em primeiro lugar na sua vida. São essas pequenas coisas que vão nos mostrando. Eu lembro de um rapaz que disse o seguinte, eu trabalho em mercado há muitos anos. Se eu sair daqui, a minha vida acaba. Se ele mesmo chegou a essa conclusão,
Então está aqui a prova que a sua relação com o trabalho é desordenada. E que o seu Deus é o trabalho, ou o dinheiro que ele acaba recebendo a partir disso. Quando você até olha para o fenômeno da depressão, como é que se trata depressão? Se trata depressão com medicamentos. Trata depressão com terapias, com medicamentos, aí você vai lá e resolve. Mas e à luz do Evangelho, como é que se trata depressão? À luz da Sagrada Escritura. O que é depressão? A depressão acontece quando uma pessoa colocou em primeiro lugar na sua vida algo que ela poderia perder e essa pessoa perdeu essa coisa. Isso causa depressão. Quando uma pessoa coloca em primeiro lugar na sua vida algo que não é Deus e ela perde isso, ela perdeu a sua vida, perdeu a sua vontade de viver. Mas o que pode ajudar uma pessoa a se recuperar de uma depressão? O que pode ajudar uma pessoa a, de fato, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e reescrever a sua história? Percebe que aparece um substituto nessa história, aqui caminhando para o final da pregação? Um carneiro estava com os chifres, olha lá, versículo 13, presos ali em arbustos. E aí o que acontece? Abraão pegou esse carneiro e sacrificou no lugar de Isaque. Apareceu um substituto nessa história que foi sacrificado e Abraão teve a oportunidade de voltar para casa com seu filho, agora desenvolvendo uma nova relação e uma nova história com ele. Esse carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaque para remover ídolos do coração de Abraão e escrever uma nova história entre Abraão e o seu filho, aponta para alguém maior, aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaque levou lenha e fez toda aquela caminhada até ser figuradamente sacrificado. Jesus levou madeira também, até ser crucificado, até ser sacrificado por nós. Então, como nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas? Quando nós olhamos para o que Deus fez por nós na pessoa de Cristo Jesus. Se você compreender que você é pecador, que Deus não deve nada a você por causa de sua história de pecado, por tudo aquilo que você fez e faz de errado, se você olhar para si honestamente e chegar à conclusão de que você não é merecedor de nada, é pecador, e que mesmo assim Deus enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz em seu lugar, para perdoar os seus pecados e te dar a chance de reconstruir uma nova história, se você aprende que pela mensagem do Evangelho Deus te aceita como ninguém jamais te aceitou, Deus te ama como ninguém jamais te amou, se você compreender essa mensagem vai tomar conta do teu coração de tal maneira que Deus será o centro de todas as coisas. E você não mais correrá atrás do amor das pessoas, porque o amor de Deus preenche tudo. Você não mais vai procurar sentido no seu trabalho, na sua carreira, no emprego que você tem, porque o Evangelho acaba preenchendo todas as coisas e construindo uma nova história e sentido para você. Então, quanto mais você se aproxima da cruz e olha para o que Deus fez por você, apesar de você ser pecador, a sua história acaba sendo reconstruída. E Deus acaba se tornando o primeiro em sua vida. E aí, quando Deus se tornar o primeiro, aprendemos a amar todas as outras coisas. Agora eu vou conseguir amar o meu filho adequadamente, porque Deus está em primeiro lugar. Agora eu vou conseguir me relacionar com o trabalho de um jeito também adequado, porque Deus está em primeiro lugar. E assim é onde a gente vai conseguindo renovar a nossa vida e a nossa relação com todas as coisas. É olhando para o que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Deus disse a Abraão: agora sei que você me ama, agora eu sei que você me teme, porque não me negou o seu filho. Podemos dizer algo semelhante a Deus: Senhor, agora sei que o Senhor me ama, porque não me negou o seu único filho. O Senhor não negou, agora eu sei. E é isso de fato que vai construir para nós uma nova história
remover os ídolos do nosso coração e nos fazer, de fato, lidar bem com todas as coisas, com os amores ordenados. Que Deus nos abençoe.